Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão da desorganização, como isso pode estar atrapalhando aí o seu negócio e até mesmo fazendo o seu negócio morrer. Algo muito importante dentro dos nossos contextos, que é a organização. Se você deixar a desorganização tomar conta do seu ambiente, do seu cenário, isso atrapalha demais os seus resultados. Esse é o assunto que a gente vai falar, esse é o nosso papo de empreender aqui hoje. Sempre eu gosto de ir colocando para você pontos importantes para você já começar a agir imediatamente. Então você já sai aqui com um plano de ação se você ficar até o final, obviamente. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, o que é melhor? Você está vendo essas duas figuras aí, uma questão cheia de caos, cheia de problemas, cheia de coisa empilhada, cheia de situações aí complicadas, você muitas vezes nem sabe por onde começar. Ou você trabalhar num lugar mais organizado, onde você entende qual é o cenário, quais são os verdadeiros problemas, e aí você verifica que, na verdade, eu sei que é muito difícil muitas vezes você chegar nessa figura aí ideal, mas se você não começar a fazer, fica muito complicado. Se você não começar a fazer algo diferente a partir de agora, né, que é organizando pelo menos o teu lixo, tirando o teu lixo, tirando coisas que não fazem sentido do teu ambiente, cenários que não fazem, né, a menor importância de estar ali. Eu não estou falando só isso de espaço físico, né, de ambiente de organização. Muitas vezes você está precisando de uma organização mental. Muitas vezes a tua desorganização física e pessoal, ela acaba impactando muito forte na sua organização mental. Você acaba pensando em uma coisa, depois você pensa em outra, depois você pensa em outra, e aí você não resolve absolutamente nada. Essa desorganização vai tomando tempo seu e vai fazendo com que o tempo vá passando e você não resolve as coisas. E fica aí só num caos, numa situação onde muitas vezes aí acaba até fechando o seu negócio. Estar sempre correndo atrás do prejuízo, aliás, eu não curto muito essa frase, né? Porque quem corre atrás do prejuízo só encontra prejuízo. Apagando incêndio, né? Nunca tem tempo para focar no crescimento do seu negócio. Quando é que você vai parar para organizar e pensar em crescer, em se desenvolver, em melhorar os seus processos? Se você não faz isso, acaba sendo muito complicado você fazer algo diferente, ter resultados, tá certo? E aí, nesse ponto, isso é comum para dentro das empresas que estão nascendo. É comum, muitas vezes, até em empresas grandes. As pessoas acabam não tendo essa cultura de fazer acontecer, de buscar resultado, de realmente organizar os seus processos. Acaba sendo muito dificultoso. Mas você não está sozinho. Calma, a gente consegue te ajudar. A gente vai te trazer muitas dicas aqui para você já organizar o seu dia a dia e melhorar aí a sua situação. A desorganização, ela sabota o sucesso de maneira que você não imagina. É como se fosse aquela doença silenciosa. Você acredita que está tudo ok, mas na verdade você está perdendo muito tempo. Você está deixando de trazer resultado para você e para os seus negócios. A gente vai identificar quais são esses problemas, né? E o mais importante, eu vou te ajudar a sair desse cenário ainda hoje. A desorganização, ela está destruindo o seu negócio ou a sua profissão? Porque a gente pode estar falando aqui de um negócio de profissão, tá bom? Se você reconhecer o problema, já é um ponto fundamental para você poder melhorar. O que acontece muitas vezes? As pessoas, elas acreditam que elas não são desorganizadas. Aí você olha para elas, elas estão ali perdidas, elas estão, sabe, se afundando cada vez mais em problemas porque elas não conseguem sair, como se fosse uma areia movediça que cada vez que você se movimenta, puxa para baixo. Então um estresse constante, perda de controle muitas vezes, a pessoa acha que é organizada, ela acaba atrasando tudo, ela acaba impactando outros departamentos, outras pessoas, impacta no cliente, impacta numa outra situação. Isso é visível muitas vezes, vai se perdendo, vai se descontrolando, vai gerando aí inúmeros problemas porque acaba sendo um efeito dominó, né? Eu toco numa pecinha, eu derrubo a outra e assim sucessivamente. Tá bom? Os prazos são perdidos, prioridades ficam confusas. Aos poucos os clientes começam a se afastar porque eles começam a perceber que não tem confiança, que não tem confiabilidade. O seu negócio está sempre para trás e isso acaba gerando um maior desgaste ainda. Por que ele está sempre para trás? Porque o teu tempo que você poderia estar pensando no futuro, você está se desgastando em função da sua desorganização. Então para refletir, para entender o teu dia a dia, coloca aí as ações que você faz no dia a dia e veja de fato o que é essencial.
tá bom? O caos, ele impacta as suas operações com muitos problemas que são comuns, que é perda de prazo e clientes insatisfeitos. A desorganização, ela afeta a sua agenda, ela mostra cenários ruins ao longo do teu dia. Você está sempre atrasado, que as coisas não funcionam, que está sempre em discordância, que está sempre em situações confusas. Você tem milhões de coisas abertas e não está fazendo nada bem feito. Okay? Então isso te prejudica muito. E é muito característico de visualizar isso. É muito fácil de entender quando as pessoas têm esses cenários. Tá bom? Então é só você parar e analisar. Tá bom? Eu sei que muitas vezes a gente tem essa dificuldade. E nesse momento é legal procurar um profissional para que possa nos auxiliar. Pessoas que conhecem a gente, pergunte como que é, entenda como que é, perguntem, né, nos olhos de outras pessoas como que elas estão te enxergando. Tá ok? Isso vai poder te ajudar a tomar decisões melhores. Agora imagine, né, você não conseguir tomar decisões estratégicas porque você está geralmente em muita crise, geralmente em ambiente caótico. Você vai perder oportunidades, tá certo? Você vai acabar se desgastando cada vez mais. Isso vai impactar na sua equipe e trazer também cenários caóticos para o seu time, tá bom? Limitando o quê? O teu potencial de crescimento, a tua sobrecarga muitas vezes. Você vai se sentir aí sobrecarregado porque você vai acumular muitas funções, você vai ter que resolver o problema de muitas pessoas que estão também caóticos dentro dos seus setores, isso acaba te dificultando cada vez mais. Agora pensa em mudar tudo isso, pensa nos benefícios que você vai ter. Eu falo isso com muita propriedade, porque os momentos que a minha profissão melhorou e a minha carreira profissional melhorou foi quando eu entendi que a minha organização era importantíssima. Eu colocar isso no meu ambiente de trabalho, as pessoas iriam perceber, principalmente os clientes e os nossos colaboradores. E aí trabalhar num time que consegue visualizar o futuro e melhorar o futuro é muito mais gostoso do que viver num ambiente caótico, desorganizado e sem perspectiva, tá certo? Onde você vai conseguir ter total controle da situação. Não estou dizendo que você não vai ter problemas, mas você vai saber de onde os problemas surgem e você vai conseguir resolver isso claramente e facilmente, tá bom? Os clientes vão ficar cada vez mais satisfeitos. Eu não estou falando só de clientes externos, não. Estou falando de clientes internos também, que são muito importantes porque eles são os nossos aliados. Somos um conjunto de processos que precisam acontecer para que o meu cliente lá fora seja satisfeito, seja cada vez mais satisfeito. Entendeu? Então, finalmente, você entender isso é o que importa, porque a gente precisa focar nessa situação. E o crescimento da empresa é importantíssimo. Se você não preparar esse crescimento, ele cresce desordenadamente, ele cresce de forma desestruturada, e aí não adianta nada fazer a empresa crescer. Tá certo? Então, mas você precisa ter esse tempo para você poder pensar em crescer. Caso contrário, essa empresa ela vai ficar para trás cada vez mais e ela só tem uma tendência, que é fechar. E eu tenho certeza que você quer fazer diferente. Então preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque isso não é um sonho, isso é realidade, isso pode acontecer, desde que você entenda os passos que precisam ser feitos. A organização ela é de fato a chave para você desbloquear aí todo o crescimento que você tem potencial dentro da sua empresa. Tá bom? Então transforme sim o caos em crescimento. Não deixe a organização, né, não acontecer o seu futuro. Fazer com que o futuro da sua empresa se perca. E para isso você precisa fazer alguns passos que eu vou te contar agora. E lembra, se você precisar de ajuda, a gente está aqui à disposição, porque muitas vezes a gente não encontra essa facilidade no dia a dia. E muitas vezes a gente precisa contratar alguém para trazer esse reforço, para trazer esse espírito inovador para dentro dos negócios e facilitar todo esse processo e acelerar todos esses resultados. A gente consegue te ajudar muito nisso. Basta você entrar em contato com a gente aqui, tá bom? Olha só quais são os passos importantes que você precisa fazer. Você precisa definir tarefas. Esse é um primeiro passo. Quais são as tarefas mais importantes que precisam ser realizadas? E você pode focar por tempo, né, por prazo ou por investimento, tá certo? Então, mas é importante você detalhar quais são as tarefas que precisam ser executadas. E pode ser um projeto, pode ser um dia a dia. Quais são as tarefas que você precisa executar naquele dia? Você precisa relacionar isso. Por isso que você precisa daquele tempo para você pensar no futuro. Você precisa sentar e colocar. Ah, Marcelo, mas eu não tenho tempo. Mas invista esse tempo. Faça 10 minutos no começo, se você não consegue. Depois passe para 20, depois passe para meia hora. E pense o seguinte, eu vou pensar em melhorar a organização do meu dia a dia, nessa meia hora. Eu vou deixar o meu dia mais produtivo. Que tarefas que eu preciso executar com urgência? A urgência é o importante que precisa ser feito agora. Tá
tá certo? É importante, porque ele vai destravar todas as outras atividades. Então, isso é muito importante. Outra questão é estabelecer rotinas. Qual é a sua rotina diária? Qual é a sua rotina de fazer as coisas? Qual é o passo a passo de fazer determinadas situações? Isso ajuda. Ajuda no sentido de que você não tem que pensar no que fazer, você tem que só fazer. A rotina, ela nos ajuda a organizar melhor. Então eu vou tomar café às 6, eu vou para a caminhada às 7, eu vou para o escritório às 8, eu vou almoçar ao meio-dia, durante as 8 ao meio-dia eu vou fazer o primeiro A, depois eu vou fazer B, depois eu vou fazer C. Você pode fazer isso ao longo da semana toda. E tem coisas que você não precisa fazer, você pode delegar responsabilidades. É aquilo que você não precisa fazer, você só precisa receber as informações. Ah, Marcelo, mas bom, dessa forma quem faz sou eu, então você vai ficar preso. Você vai ficar ali amarrado numa bola de metal o tempo da sua vida que for você agarrado com isso. Tá certo? Você tem que delegar. Para delegar, você precisa treinar as pessoas para você poder fazer outras coisas, para você poder ficar livre para fazer outras coisas. Você gestor, você dono de empresa. Isso é muito importante. Isso é pensar em crescer, porque você vai buscar mais coisas para fora da empresa, para trazer dentro da empresa. E aí o operacional, os seus colaboradores, tenha muita certeza que eles podem fazer. Basta você treinar. Então, se eles não têm condição de fazer, por que você contratou? Olha só que incoerência. Se você contratou é porque você acredita que eles têm potencial para fazer. E se eles têm potencial para fazer, basta você treinar e acompanhar e desenvolvê-los. Porque você também não sabia um dia. Tá, ok? Outra coisa importante, utilize ferramentas de gestão, utilize agenda, utilize vários outros aí, Trello para organizar suas tarefas que precisam ser feitas hoje, Asana, Notion, são várias aí, ferramentas que ajudam a organizar a nossa própria agenda, coloque os seus compromissos lá dentro, sabe, coloque tudo que você vai fazer no dia na agenda e só faça aquilo que estiver na agenda, porque a agenda é um compromisso que você faz com você mesmo, tá certo? E aí, obviamente, que você vai fazendo revisões regularmente. Revise todo esse processo regularmente, porque a gente vai melhorando, a gente vai delegando mais, então vai saindo da nossa agenda, eu vou colocando coisas mais dentro dessa agenda, então pense bem nisso daí, tá bom? São coisas importantes para você fazer. A organização é um processo contínuo, ela vai ter que ser melhorada constantemente. Comece a implementar isso e você vai fazendo as mudanças. Agora não pense assim, eu só vou implementar quando for perfeito. Jamais será perfeito. Você tem que fazer coisas e você vai entendendo como que processa isso. Eu mudo muitas vezes as minhas coisas semanalmente, porque às vezes não dá certo uma semana, eu volto para o anterior, aí eu melhoro na próxima, e isso é uma constante mudança e uma constante melhoria. Eu tenho sempre em mente que eu tenho que ser mais produtivo dentro do meu negócio. Porque daí eu vou criando metodologias, eu vou utilizando ferramentas novas, eu vou buscando técnicas diferentes para fazer o meu dia a dia ser mais organizado. Tá, ok? Conclusão, então, espero que essas dicas tenham te ajudado. Coloque isso num plano de ação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ações para você poder realizar melhor o seu trabalho e foco em realizar. Tá certo? A gente tem que realizar, senão a desorganização ela continua acontecendo. E você está perdendo tempo, perdendo dinheiro. Outro recado importante aqui, conclusão. A organização ela não é só no ambiente, ela é organização pessoal. Você tem que estar organizado na sua vestimenta, você tem que estar ali com o cabelo cortado, com barba feita, unha feita, cabelo penteado, tomado banho. Isso ajuda, isso também faz parte da organização. Agora, se você tem um ambiente sujo, empoeirado, cheio de coisa ruim, né, você ainda está mal vestido, o seu mental fica muito complicado. Tá certo? Se você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, o seu mental fica complicado. Se você está desorganizado, não sabe se faz A, se faz B, se faz C, ou se faz só o que gosta, o seu mental vai ficar prejudicado. Então a organização ela passa por diversos setores da nossa vida. Tá bom? Profissional, pessoal, mental, atividade física é importante dentro do seu dia a dia. Tá, ok? Próximos passos, o que você tem que fazer? Tem que analisar todos os pontos que foram colocados aqui, planejar ações para que aconteça. Tá certo? Defina ações, plano e ação. Plano e ação. Tá bom? A gente tem uma mentoria que a gente ajuda a acelerar todo esse processo. Mentoria de negócios. Basta você entrar em contato aqui nos links abaixo e fazer o seu cadastro que a gente vai entrar em contato e a gente vai bater um papo e entender a sua situação. Eu vou te dar um diagnóstico de graça da tua situação. Já vou gerar um plano macro ali para você e se você quiser, você recebe a nossa proposta para poder te ajudar e acelerar todo esse seu processo, tá bom? Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe para as pessoas ao redor de você para que você consiga
conversar de igual para igual com essas pessoas. Eu te agradeço mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.